Shalom, shalom, graça e paz. Como é que você está? Tudo bem? Pastor Neto aqui. Amados, quero fazer esse vídeo sobre um assunto interessante, talvez até um pouco polêmico. Teve um amigo meu que fez uma pergunta, e a pergunta era: qual é a tua referência de apóstolo, né, na Bíblia Sagrada? Qual é a tua referência? E alguns responderam: apóstolo Paulo, né? E aí ele disse: pois é, né? A gente estava falando sobre o apostólico e o profético, né? E quando ele fez essa pergunta, eu entendi o que como se mover no apostólico, né? Como apóstolos, né? Como se mover desta forma, se a nossa maior referência, quando a gente lembra de apóstolo dentro da Bíblia, é Paulo. E aí eu entendi, porque daí Paulo, cara, eu preso do Senhor, né? Paulo açoitado, envergonhado em praça pública, né? Paulo, quantos naufrágios, né, ele sofreu. Ou seja, foi um ministério árduo, duro, difícil, né? E daí ter ele como referência, e, vai ser pesado o negócio, né? E eu entendi assim, né? Mas enfim, se eu fosse ter alguma referência de um apóstolo bíblico na Bíblia, eu teria Pedro, um cara corajoso, um cara ousado, um cara que errou bastante, mas não teve medo de tentar. Então, um cara assim, para mim, que é uma referência, sem dizer que tu és Pedro, pedra, rocha, e sobre ti edificarei a minha igreja, né? Então, assim, era um cara companheiro, né? Um cara junto, né? Mas outra coisa que eu aprendi: não posso dar nada daquilo que eu não tenho, né? Então, se Jesus constituiu os 12, chamou os 12, constituiu apóstolos, né? Esses 12, eu entendo que ele, se for entender desta forma, ele seria a maior referência de um enviado, porque apóstolo quer dizer enviado, né? O enviado. Então, assim, eu vejo Jesus falando assim: olha, eu vim cumprir um propósito a fim de agradar aquele que me enviou. Então eu entendo que talvez ele seria a maior figura de referência apostólica, né, bíblica, para mim, né? Só que desde já eu já queria te dizer uma coisa: meu intuito aqui não é polemizar, não é trazer verdade absoluta, não. Meu intuito de fazer esse vídeo é saber qual que é a tua opinião, né, bíblica, né? Não quero saber assim, não quero entender opiniões pessoais, bíblica, mediante a palavra. O que você entende, né? Assim, do que você estuda, do que você busca, né, de entendimento na palavra, não do que você ouviu falar ou comentaram ou te induziram. Eu quero, assim, que você comente mediante aquilo que você tem base sólida para isso. Bem? Então, assim, se fosse para mim ter uma referência, né, dos 12, teria com Pedro como referência, né? O apóstolo João nem se fala, né, também, né? O cara era amado, né? Deitava, rebraçava no peito de Jesus, né? O cara não morria de Deus. Jesus liberou uma palavra para ele, né, que ele ia ver, né? Que te importa, ele falou para Pedro, né? Que te importa se eu quero que ele esteja aqui, né, até que seja glorificado, né? Então João também é o apóstolo João, baita cara, né? Jogaram lá na ilha de Pátimo. Quando chega lá, ele escuta uma voz dele atrás dele, né? Um amigo, né? Jesus, né? Próprio, né? Recepcionando ele, falando: olha, pega a caneta aí, vamos dizer assim, né? A linguagem de hoje, e escreve, né? E de repente Deus, né, Jesus Cristo, traz a revelação do Apocalipse, né, para João. Mas enfim, não é esse o assunto. O assunto existe o apostólico. Você crê nisso, né? O apóstolo ainda é nos dias de hoje, sim ou não, né?
Eu vou deixar a minha opinião, né? A minha opinião é o seguinte: eu sou imitador de Cristo. O maior apóstolo para mim, biblicamente, Cristo, o enviado, né? Cumpriu o propósito a fim de agradar aquele que enviou. Ele formou mais 12, trouxe, chamou, formou, colocou na escola, né, apostólica e formou mais 12. Então, assim, eu creio que eu faço, que eu ministro, que eu me movo, eu sou continuidade daquilo que eles iniciaram lá atrás, né? Nós estamos dando continuidade no Evangelho, então as coisas não, para mim, não pararam, não morreram, não ficou nos 12, né? Embora a gente saiba que teve mais, né? Não ficou só nos 12 mesmo, né? Mas a ideia a partir deles, eles trouxeram fundamento, trouxe a igreja, né, formada, né, formou através deles, né? Mas não parou neles, né? Não parou neles. A igreja continua, né? E a única coisa é que o profético e o apostólico ficou esquecido, ficou parado desde o século XVI, né? É difícil você encontrar estudos sobre isso. Por quê, né? Eu fui procurar saber o porquê, e eu acabei descobrindo que o apóstolo e o profético e o profeta ficaram esquecidos porque esses caras ninguém segura eles, né? Então, assim, o pastor, ele consegue segurar o evangelista, consegue segurar o mestre, consegue ter domínio, mas o apóstolo e no profeta não, porque eles têm uma ligação com Deus, assim, um chamado diferenciado, né, de dar direção, né? Então, assim, a reforma trouxe isso, e de uma forma conseguir ter domínio sobre pessoas, né? E o profético e o apostólico ficou esquecido. Então eu entendo assim, né? Vai comentando aí o que você entende, né? Biblicamente, né? Historicamente, amém? Tem vários textos, né? Mateus, Lucas, Marcos, Atos, mas eu quero ler aqui em Efésios 4. Efésios 4, vou começar aqui do versículo 11, diz assim, ó: e ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade de fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, né? Outra coisa assim, comenta aí o que você acha, porque a minha ideia aqui não é, quero repetir, né? Não é verdade absoluta, não é impor, não. O meu intuito aqui é a gente crescer junto. Você comenta, eu vou ler e eu quero crescer com isso, né? Eu quero crescer com isso. Então, assim, eu entendo que essa medida de varão, né, perfeito, completa, né? Eu creio que a gente vai alcançar isso lá no finalzinho, né? Quando a gente receber um corpo glorificado, quando a gente não tiver mais esse corpo pecaminoso, né? E então, assim, por que eu estou falando assim lá no final? Porque é até o fim, né? Os 5 ministérios até o fim. Eu não entendi o porquê que o apóstolo e o profeta ficou esquecido, ficou parado, né? Lógico que hoje, nos dias atuais, a gente já vê um movimento trazendo a existência de novo, né? Aquilo que ficou parado mesmo, né? Só que aqui o texto está falando que até a medida de estatura de varão, né, perfeita. Então eu entendo que até o fim, né? A gente é continuidade, né, do Evangelho. A gente está aqui pregando o Evangelho, dando continuidade àquilo que Cristo, né, trouxe na formação dos 12, da igreja, né? E a gente somos imitadores de Cristo, né? E aí tem uma outra coisa que eu não posso esquecer, que eu entendo como dentro dos 5 ministérios, né? Eu, como igreja, né, como pastor que sou hoje, eu não entendo esses 5 ministérios como hierárquico, né?
Eu não entendo como uma escadinha que você vai subir e vai chegar a ser maior que alguém, maior que um, maior que o outro. Eu não entendo desta forma, eu entendo como função. E a função, você vai funcionar, né? Cada um vai funcionar com a sua função no corpo. Nós somos membros de um corpo, e cada membro tem a sua importância nele. Então assim, cada um tem uma função, tem uma medida que Jesus Cristo liberou para cada um de nós. Para cada ministério o Senhor liberou uma medida para que a gente funcione, uma área que a gente funcione, né? E a gente precisa funcionar, né? Desta forma. Então assim, não é hierárquico. O apóstolo é o maior, o mestre é o maior, não, cada um tem sua importância extraordinária no corpo, e só vai ter importância se funcionar, entender e não e fazer com que isso produza fruto. Tem uma importância para Cristo, tem uma importância no reino, trazer movimento ao reino, fazer com que isso continue a funcionar. Então assim, eu não entendo como hierarquia, eu entendo como função, e nós precisamos funcionar. Então todas as funções, desde de cada um, mestre, evangelista, cada um tem sua função, e se você funcionar na sua função, cada um na sua função, você vai fazer com que a consequência disso é com que a igreja do Senhor cresça. Sabe qual que é o problema hoje? É porque eu penso assim, o outro pensa assado, e acha que é divergente, acha que não, eu penso assim, ele pensa assim, não está dando certo, aí vamos montar outra igreja, vamos fazer outro ministério, e não entendeu, cara, que a graça é essa mesmo. A graça é essa, o evangelista, ele tem uma forma de agir, o mestre é outra forma, o profeta é outro jeito. Cada um tem uma forma e um jeito de pensar e um tempo de funcionar. Não é porque somos diferentes que temos que estar separados. Na verdade, o propósito é que funcione junto, ajustado. Depois na leitura ali, eu vou ler mais um pouquinho para frente, vai falar, a gente precisa estar ajustados no corpo, e cada um funcionando, né? O mestre que seja mestre, que ensine, que faça, o evangelista que vá, lance as redes e tragam, né, as almas, aleluia, para que o pastor cuide, né, para que o apóstolo dê direção, né, abra lugares, avance, desbrave, né, e o profeta ele possa, né, dar direção, conduzir. Agora é tempo vamos parar, vamos orar, tempo de avançar, né. O profético que a gente fala não é o que fala no indivíduo, né, a gente está falando do coletivo, que dá direção para um povo, né, para uma nação, para uma cidade, né? Esse é o profético, né? Não estou falando de profeta que fala ao indivíduo, estou falando de um profético que dá direção para uma nação, para um povo, para uma cidade, para um estado. Amém? Então é isso que eu entendo. E aí tem outra coisa que isso aqui fica aqui uma espécie de uma brincadeirinha, né? De uma coisa que a gente percebe. Por exemplo, eu já vi muita gente que não se move no apostólico nem no profético, e nem crê que isso funciona nos dias de hoje. Mas quando acaba seus cultos, ele fala assim, coloca as mãos assim em forma de receber, que o grande amor de Deus, a graça, e libera uma bênção apostólica. Ou seja, você está dando continuidade àquilo que começou um dia. Você entende? Então assim, existem muitos pastores que tem um PR na frente do nome, mas na verdade eles são apóstolos. Apóstolos que funcionam como pastores. Então assim, homens que não tem medo de se envolver com outras igrejas, homens que não tem medo de se envolver com pessoas, desbravar, avançar, dar direção. Esse é o apostólico, né, que eu entendo, né? Mas eu queria que você me deixasse aí nos comentários, se for possível, até eu quero fazer um pedido, né? Que você se inscreva aí nesse canal, o canal Crescer, né? Se inscreva, curta, compartilhe, ajude a gente levar esses comentários para frente e poder crescer. Eu quero crescer com você, amém? Então que você possa
ajudar aí, cooperar de alguma forma. Lembrando que o nosso intuito aqui não é trazer verdade absoluta. Nosso intuito aqui é crescermos juntos. O que você pensa disso, né? Você também pensa assim, que a tua referência apostólica, biblicamente, é o apóstolo Paulo, o qual não foi nem escolhido nos 12, mas depois, com certeza, tem o teu valor, e foi um grande apóstolo. Ele, tua referência, e ele sendo tua referência, você teria medo de se mover no apostólico, pelo histórico de Paulo? Aí eu fico pensando, o histórico de Paulo foi assim, e daí o histórico de Jesus? Hã? Pedro. Então assim, se eu for olhar isso, não se mova, porque todos eles, o único que não teve um testemunho de mártir foi o apóstolo João, mas todos eles derramaram sangue, para que hoje eu e você pudesse pregar o evangelho, para que hoje você pudesse dar continuidade, para que hoje você pudesse ter visão apostólica e profética, creio eu. Mas não sei como é que você crê, mas também eu não vou questionar, porque eu entendo que é a diversidade de ministério, e Deus dá a segunda medida para cada um, certo? Para quê? Para que o corpo funcione. A ideia é não dizer quem está certo e quem está errado, a ideia é funcionar. Outra coisa que eu penso, né? Se fosse hierárquico essa questão, eu vejo Jesus falando assim, os discípulos perguntando quem é o maior no reino. Aí Jesus fala assim, olha, quem quer ser o maior tem que ser o menor. Então quer dizer que, se for pegar a hierarquia aí, o maior é o servo. Você entende, meu irmão? Você entende como é que é? Então assim, na verdade nós todos fomos chamados para servir. Servir com o seu serviço. E serviço não é ser visto. Amém? Amém? O que importa é que Ele veja. O que importa é que Ele conhece nosso coração, sabe a nossa intenção. Ah, mas tem apóstolos aí que usam disso e tal, e são charlatões e tal. Tá, e você acha que Jesus não sabe disso? Deus não sabe disso? Ele falou assim, olha, cuidado que nos últimos dias virão falsos mestres, falsos profetas, né? Virão homens querendo se dizer que é próprio Cristo, não é verdade? Aleluia. Então eu estou preparado, ou estou me preparando para isso, né? Como é que está o teu coração? Como é que está você, né? O quanto você tem se preparado, né? Ou vai levar um susto quando você vê uma notícia, né, de algo que tem escandalizado aí. Isso aí acontece todos os dias, não é verdade? Agora o importante é você, ao invés de criticar, orar, né? Jesus manda a gente orar até para os inimigos, quanto mais aqueles que foram companheiros de fé, que porventura um dia falhou, pecou, caiu, não é verdade? Então assim, o maior mandamento é amar, um dos maiores mandamentos, né? Jesus resumiu em 2, né? E um deles é amar o teu próximo como a ti mesmo, né? O problema é que hoje parece que as pessoas não estão se amando muito, né? Mas, meu irmão, Deus te deu o dom da vida, te deu o dom de um adorador, te deu condição de ser constituído como filho, herdeiro e co-herdeiro com Jesus Cristo. Amém? Então que a gente possa dar continuidade naquilo que um dia alguém derramou sangue por nós, né? Jesus derramou sangue, mas os apóstolos também, né? Lembrando que o único que morreu de morte natural, o apóstolo João. Mas nós somos continuidade disso. E ali em Efésios 4, versículo 11, eu entendi que até o fim não parou nos 12. Eles foram o modelo, eles são um modelo para nós, mas não parou neles, não parou. O problema é que o poder, a ganância, o status, a autoridade, né,
por conta de domínio, né? O homem com esse instinto dominador, ele quis extinguir dois fatores importantes, dois chamados importantes bíblicos, que é o apostólico, apóstolo, e o profético, que é o profeta, né? Porque esses, né? Quem que constituía reis, né? Eu chamava lá seus profetas, né? E derramava a unção, né, de autoridade sobre essas vidas. Então, fica aí para nós refletir. O que você pensa disso, né? Me ajude a crescer, e de alguma forma eu gostaria de ajudar você a crescer também, com a palavra, com a Bíblia, não com achismo, não com o que eu ouvi alguém falar, mas é o que eu busquei estudar, entender, meditei, né? Como a Bíblia fala em Salmos 1, né? Para meditar dia e noite, né? Fazendo isso, seremos como uma árvore plantada junto ao ribeiro, que dará fruto na estação correta, as folhas não cairão, né? E tudo que tocar é abençoado. Então medita dia e noite, e eu tenho certeza que Deus vai abençoar a tua vida. Amém? Então fica aqui meu abraço. Puder se inscrever lá, puder compartilhar. O próximo vídeo que eu quero fazer é as características dos 12. Nós vamos falar sobre as características dos 12 apóstolos. Amém? Que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe o teu chamado, né? Entenda uma coisa, nós precisamos funcionar na função que o Senhor liberou para mim e para você. Todas elas são muito importantes. Quando juntos, unidos, formamos o corpo. Deus abençoe. Abraço, Pastor Neto, Casa de Oração, Comunidade Crescer. Deus abençoe.